Vamos pensar para frente. Dalmi, muito obrigado por você aceitar o convite. A gente se conhece há bastante tempo, desde de moleque, né? E eu preferi chamar você nesse momento, depois de algumas lives, porque eu considero a sua experiência uma experiência muito boa para a gente discutir sobre esse momento do Brasil, do mundo todo, do coronavírus, né? Da influência do coronavírus na vida da gente. Então eu vou te apresentar primeiro, Dalmi. Dalmi Pio, paulistano, 51 anos, pai de 2 filhos, formado em economia, atuou em diversos setores, em compras, logística, na área comercial, marketing, governança, eletrônica, segurança, automotivo e agora em eventos, né, Dalmi? Isso, na área de locação de imóveis para eventos corporativos. É isso aí. Então, obrigado por você estar aqui. Eu vou começar com a primeira pergunta, Dalmi. O profissional preparado, o profissional hoje, você acredita que está preparado para mudanças? Olha, Marcelo, só queria, antes de a gente começar, eu fazer 2 comentários aqui muito importantes quando a gente participa de algo que tem diversas pessoas participando e contribuindo, né? A primeira que é assim, né? A gente não é dono da verdade de nada, né? Então, hoje em dia, nós temos muitos extremistas, né? Que se você não for de um lado ou for do outro, né? Então, assim, falando até um português mais claro, a gente não está aqui para cagar regra, né? Nós estamos aqui para expor um pouco da nossa opinião, um pouco da nossa vivência. Então, gostaria que vocês entendessem de que é uma humilde contribuição, né? Agradecendo primeiramente aí a atitude profissional do Marcelo. A gente se conhece há muito tempo e sei do trabalho dele e está sendo um prazer enorme estar podendo participar. Então, a primeira dessa é um toró de parpite aqui, a gente trocar umas ideias do que pensamos e cada uma recebe e formata aquilo que for mais interessante. O segundo ponto é que vamos tentar fazer uma discussão apolítica, né? Não tomando ideologia e partido e tendências de nenhum dos lados, né? Até porque o que está acontecendo com essa pandemia é global, né? Então está acontecendo isso lá na Suécia, em Estocolmo, também esses problemas, essas conversas, e não existe de um lado o Dória, nem o Bolsonaro, nem o Witzel, nem ninguém, né? Ou seja, então vamos tentar ter uma conversa de alto nível, focando no core, né? Que é o principal, que é a pandemia, né? Então, assim, Marcelo, respondendo a essa pergunta específica, eu tenho visto em muitos anos, né? E você também, que permeia muito a classe dos profissionais da área comercial, dos profissionais de venda, dos profissionais que atuam em mercado, que é natural que a gente tenha o que a gente chama de uma zona de conforto, né? Algo que a gente, invariavelmente, nunca pensa num plano B, né? A gente está sempre pensando que tudo vai ficar como está, né? E eu aprendi que a maior força da natureza é a inércia, né? Então as pessoas não tendem a buscar mudanças ou alternativas, né? Então eu acredito que o profissional, depois dessa pandemia, vai repensar muito sobre ficar abraçado somente no plano A. Eu acho que ele não estava preparado para mudanças. Muitas pessoas sentiram isso, né? Desde ter que buscar uma outra atividade ou até mesmo se incomodar em trabalhar em home office. Muitas pessoas não querem sair do seu peculiar dia a dia e se incomodam com esse tipo de coisa, né? Então, muito do que era chamado impossível virou factível, né? As pessoas acreditavam que não era possível fazer e teve que fazer. Então, eu acho que o profissional, ele precisa sempre, e a melhor maneira e momento de fazê-lo é quando estiver estável, né? Quanto mais estável, você pode fazer exercícios, pode procurar oportunidades, pode refletir sobre outros segmentos, outras atividades, porque você tem um porto seguro, né? Então, eu acho que a mudança não pode ser caracterizada como algo ruim. Ele tem que ser entendido como algo que, né,
uma frase de Lavoisier, né? A única certeza que temos é que tudo vai mudar. Mas a gente não pensa assim no dia a dia. A gente tem uma tendência natural de permanecer naquela zona de conforto. Então eu acho que um dos aprendizados que vamos ter com essa pandemia é de que a mudança ela veio para ficar. Ou seja, coisas vão tomar rumos diferentes. Como diz na primeira momento que eu conversei, né? Não podemos aqui dizer que vai ser verdade ou não o quanto vai mudar, né? Tem algumas pessoas que já estão pregando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É muito cedo para dizer isso. Eu acho que vão haver mudanças de comportamentos, de pensamentos. As pessoas vão se poupar mais, a saúde vai aflorar, né? A qualidade de vida, né? Então isso tudo vai ter algumas mudanças de comportamento, né? Eu digo pelo meu caminho, que é a área de eventos, que nós somos atingidos por um asteroide, né? Nós não tivemos uma baixa, né? Quem trabalha com evento foi demonizado, né? Ou seja, você fala a palavra evento, você é quase preso. Acabou de ver. Porque fala totalmente em aglomeração de pessoas, né? Então o cara não vai numa feira com 5.000 pessoas juntos, né? Ficar numa fila para fazer inscrição junto com pessoas, dividir o mesmo ônibus, dividir a mesma... Tem que tomar avião para ter o lugar do evento. Então, isso tudo vai provocar realmente uma reflexão muito grande do formato de negócio. Os profissionais que trabalham nessa área, e eu tenho participado de algumas lives especificamente sobre eventos, né? Tem absoluta certeza que tudo vai mudar. Vai ter que ser pensado muitas coisas, desde a procura mais por ambientes abertos para fazer eventos, fugir do eixo Rio-São Paulo para fazer eventos em outros lugares, a redução da capacidade de pessoas, de espaço de evento vai ser grande, né? Então, onde se comportava lá 6.000 pessoas, vão ter uma BITS, né? Uma autorização para fazer 3.500, alguma coisa assim, né? Então a gente entende que vai ter muitas mudanças, né? Então os profissionais, a minha dica é não temer a mudança, né? Mas trabalhar junto dela, entender que isso é um processo de evolução natural, né? Até porque a frase é de que guerras, pestes e crises são processos de seleção natural ao longo da história, né? Nós estamos vivendo né? Vão sobrar pessoas mais fortes e vão sobrar empresas mais fortes. E, com certeza, profissionais mais preparados para a mudança. Então, eu acho que o comentário é esse, a tentativa de estar tranquilo e poder realizar essa mudança de uma forma transparente. E por incrível que pareça, né, Dalmi, a gente que trabalha com pessoas, gerindo pessoas, né, a gente percebe que a dificuldade que existe de mudanças para as pessoas é muito grande, né? Mudar conceitos, mudar atitudes, isso é muito grande. E isso parece que a pandemia vai causar uma reflexão muito grande e até mesmo pela dor, né? Para que as pessoas comecem a mudar mesmo, se transformar rapidamente, porque o mundo está exigindo isso, né? É o que eu te disse, né? Quando você tem mudanças sintomáticas e constantes, o choque é menor, né? Mas quando você entra numa zona de conforto e fica sentado no seu platô que você conquistou, quando é solicitada uma mudança maior, a dor é maior, né? Então ele sente mais uma sensação quase de perda, né? Ele fala assim, poxa, eu perdi meu lugar ao sol, né? Tava tão bom naquele lugarzinho lá, por que eu tenho que agora ter que mexer nisso e buscar outros mercados e conversar com outras pessoas e aprender coisas novas, né? Então, eu acho que a gente devia ter esse sentimento já impregnado na gente, independente da necessidade, né? Exercitar coisas, aprender coisas novas, né? Há uma, eu não vou chamar de moda, mas há uma tendência, né? Inclusive, muito conceituada por profissionais de RH, né, de que você devia fazer uma função paralela, né? Eu não vou chamar de hobby, porque senão também fica uma coisa meio sem compromisso. Mas você pode fazer uma atividade secundária para sentir se aquilo talvez não seja algo que você faça por bem querer e pode se tornar uma função primária no futuro, né? Você pode ser
professor de algo, você pode ser um consultor, você pode escrever, pode pintar, pode fazer atividades, né, paralelas que tiram-se daquela zona de conforto, de conversar com pessoas novas, se inteirar de assuntos novos, encontrar desafios novos, que no fundo pode até te ajudar na função primária, porque você não já está tão, né, macaco velho naquilo que você faz, que você já faz meio que automaticamente, você não busca referências novas, né? Então eu acho que nesse sentido é muito importante a gente, de novo, não demonizar a palavra mudança e ter nela um aliado para a construção de um mundo melhor à frente. E partir para frente, é isso aí. Esse é o caminho. Bem, como você acha que vai ficar a relação daqui para frente do empregado e empregador, Domir? Pois é, cara, essa é uma questão assim, eu já tive a oportunidade de morar fora do país, visitar outros países, né, e a gente vê um pouco o que a gente chama do atraso na legislação trabalhista nossa, né, em nome de uma certa segurança que o pessoal fala, né, do fundo de garantia, das leis trabalhistas, né, você acaba engessando modelos que lá fora são bastante diferentes, né, então você pega os Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes contrata por empreitada ou por hora de trabalho. Quando você precisa fazer algum remanejamento, modificação, aquilo já está dentro da sua relação de trabalho com o seu empregador. Aqui, quando começou a notícia de que, olha, pode ter redução de carga de trabalho e de salário até 70%, 50%, houve uma certa paura, né, das pessoas de dizer, pô, mas aquilo não era, como diria o nosso amigo velho Magre, né? Não é imexível isso, não é uma coisa que ninguém vai poder tocar, né? Não é uma caixa de Pandora lá que ninguém mexe. Só que foi necessário, né? Em vez de você perder o emprego de vez, reduzir isso para uma adequação do que o empregador possa contribuir com um pagamento de algo que ele não está faturando, né? Então, eu acho que também outro aprendizado que vai ficar dessa pandemia é a abertura de formas regulares e mais discussões para modelos diferentes de forma de empregabilidade, né? A gente vê hoje... É isso. A gente vê hoje, inclusive, uma alternativa que não é tão legal assim, mas muitas empresas te chamam e falam assim, eu quero te contratar, mas você pode ser PJ? Né? O pessoal não entende que isso é uma atividade para um profissional que tem múltiplos serviços e você vai contratar ele durante um período, uma carga horária para um serviço, ou para um job, ou para uma sazonalidade. Né? Não é aquele funcionário que entra das 8 às 5, que tem cartão, que tem e-mail e trabalha como PJ. Né? Então eu acho que vão se abrir possibilidades novas de ter relacionamentos com empregados de vários escalões, né, desde o chão de fábrica até a direção da empresa, em modalidades que façam sentido para o negócio. Né? E acredito, Marcelo, que a tendência é que isso gere mais empregos. Quando você flexibiliza, quando você não engessa tanto, não tem um contrato leonino de ter que ficar na mão do empregado, é possível que abram-se mais portas, né? Que o empregador se sinta mais à vontade para trazer mais talentos para a sua organização de formatos diferentes, em horários diferentes, em modelos diferentes de contratação, de remuneração, de comissionamento, né? Então, assim, muito do que a gente vê hoje em pauta são ajeitogramas que as empresas fazem para poder conciliar um empregado, mas poder estar fazendo isso de uma forma muito mais pautada por uma legislação, por algo mais concreto, né, que seja de comum acordo e de agrado entre o empregador e empregado. Né? Então, eu acho que isso vai mudar bastante. Essa questão da necessidade de ir até a empresa, eu acho que vai mudar. Né? A minha esposa, por exemplo, está trabalhando aqui de casa, ela trabalha numa seguradora grande, né? E estão todos em home office. Né? E a leitura que se tem da equipe é que a performance está melhor. Né? Ou seja, a qualidade de vida... Está trabalhando mais até. Está trabalhando mais, pode ter certeza que está trabalhando mais.
Espero que o chefe dele esteja ouvindo essa live aqui, que ela está trabalhando bastante, e ela sente que ela rende, né? Ou seja, eu tô colhendo aqui a percepção do lado dela, né? De que realmente, com o sistema instalado, com a rotina, né? Que, obviamente, você sabe muito bem, não é para qualquer um, né? As pessoas, quando trabalham em home office, né? O cunhado fala, oh, mas que beleza, hein? Como é que você conseguiu essa boquinha, né? Porque dá-se a impressão que o home office me engana que eu gosto, né? Que ele fica em casa e trabalha de vez em quando, vai na geladeira. Falta muita confiança ainda, né? Então acho que precisa algo mais pautado para isso, né? Então, eu acho que a mudança entre a relação empregado e empregador vai ser nesse sentido de flexibilidade maior, de não necessidade de ida constante ao local de trabalho, né? E eu acho que vai ter muito de meritocracia, né? Eu acho que vai ter de participação e resultados aumentando mais, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que essa pandemia demonstrou que vai fazer. Agora, por outro lado, nós temos tipos de trabalho que não permitem isso, né? Ou seja, o cara tem que estar presente lá, ele tem que ir na indústria automotiva, tá na linha de produção, tem um horário de trabalho, tem a questão de transporte, tem sindicato. Então, realmente, vai ter que envolver muitos vetores para uma negociação, né? Não pode só sentar, olhar o lado do empregador, do empregado, tem que ver a questão social, a questão trabalhista, a questão sindical, né? Como é que tudo isso se conversa para um novo modelo, né? E aí a minha sugestão é não inventar a roda, né? É dar uma olhada no que existe de modelos lá fora, porque já se pratica bastante disso, né? A gente ainda é um pouco retrógrado em utilizar a metodologia de Getúlio Vargas, né? Da carteira de trabalho, da contratação, da CLT, né? Então fica muito nisso, né? Precisa entender como é que vai ser essa questão em relação aos funcionários com estabilidade, né? De órgãos estatais, né? De banco, né? Que também fica nessa situação de que mas não pode mexer, né? Eu quero continuar com meu papai e mamãe aqui, porque tá ótimo para mim, né? Vou aposentar, vou ter uma aposentadoria ótima. Enfim, eu acho que vai se abrir discussões maiores sobre esses modelos e não vai ficar só nesse modelo único que nós temos hoje de CLT. O ideal eu acho que é realmente a mudança de modelo mental mesmo nosso, né, cara? A gente tem também uma característica muito de ficar em cima do muro, né? Mas se a gente tomar como princípio o que está acontecendo lá fora também, nesse momento, sem criar uma estrutura bem pensada sobre o negócio, as pessoas vão perder muito. Porque o que acontece? Os salários arrocharam muito, tem pessoas trabalhando para 3, 4 pessoas que foram demitidas e essa pessoa está fazendo a função dessas pessoas que saíram e ganhando o mesmo salário. Uma coisa que eu sempre danço quando eu trabalho como PJ, né? O PJ é aquele cara que as pessoas pensam, não vou pagar mais do que eu pago para o meu gerente aqui. Cara, mas acontece que o seu gerente tem FGTS, tem férias, tem tudo. E o PJ não. O PJ não tem isso. E essa é uma característica que eles têm que pensar também. Então, salários na hora de fazer um contrato PJ, mesmo que você possa mandar embora a qualquer momento, sem ter um custo de 40% de FGTS, esses impostos todos, né, os tributos e tudo, as empresas precisam também usar de boa fé em pagar melhor as pessoas que trabalharem como PJ, que é uma forma da pessoa ter alguma reserva. Não dá para trabalhar de PJ ganhando R$1.000. E aí o cara sai de lá e o R$1.000 só dá para aquele mês. Então, assim, tem que reformular mesmo essa história, tem que saber que Brasil é Brasil, o modelo do Brasil há muitos anos é o mesmo, e esse modelo do Brasil sendo o mesmo, as pessoas se acomodaram com isso e não fazem reserva financeira. Não faz reserva financeira. O negócio tem que ser aos poucos, não pode ser de uma vez só.
Senão vai ter muita gente se prejudicando nesse sentido, né? Que Verdade. seria as poucas garantias que o profissional hoje tem com um salário tão pequeno que hoje tem. Bem, deixa eu só dar um salve aí pro meu amigo Rogério, que entrou agora aí. Rogério, a imagem não está conseguindo ir, mas você sabe o quanto eu sou bonito, então você não precisa ver a minha imagem, mas obrigado pela sua participação aí, manda um salve aí para nós, e nós estamos conversando aqui sobre os aprendizados que teremos dessa após pandemia, né? Obrigado, viu, Rogério? Uma outra pergunta. Você acha que o virtual, essa parte virtual, veio para ficar dessa vez ou não? Olha, parece que sim, né? Pelo menos é a nossa única opção hoje, né? As pessoas estão tentando se salvar aí com as lives, né? Com shows via live, com informação, né? Então, assim, eu acho novamente, né? É algo importante, acho que a tecnologia tem que nos ajudar, né? Eu comento que eu fiz um intercâmbio em 1986, que eu fui morar 1 ano nos Estados Unidos, né? O Marcelo lembra que depois eu voltei para trabalhar lá na Sandoz, né? Então, assim, era uma aventura, né? Era coisa de Indiana Jones, você ir morar nos Estados Unidos, né? Ter que sair daqui, o brasileiro com as malinhas. Eu ainda fui morar no Idaho, que é como se fosse o Piauí dos Estados Unidos, né? Lá nos Cafundó. E eu lembro de escrever cartas, né? Ou seja, escrever cartas para minha mãe, para meu pai, né? Colocar, receber, quando chegava o carteiro, eu ia olhar, tinha aquele envelope com a marquinha verde e amarela em volta da carta, né? Então, assim, o pai lá da família lá deixava eu falar 5 minutos no domingo com a família por telefone, uma vez por semana, né? E aí você vai dizer, hoje, tem intercâmbios aí que o cara fala mais com a família do que o vizinho, né? Ou seja, você tem o WhatsApp, você tem o Skype, você tem troca de mensagens, tem e-mail, você tem uma série de recursos que faz aquela máxima de que a distância não separa, assim como a proximidade não une, né? Ou seja, não basta estar do lado, né? Você tem que estar realmente presente com as pessoas que você queira fazer, né? Então, acho que a tecnologia precisa ajudar e contribuir, né? Então, realmente, muitas pessoas utilizam a tecnologia hoje, né? O celular, ele é um companheiro, né? Às vezes a gente fica reclamando dos velhinhos que querem sair na praça, né? E você não consegue segurar ele, porque ele quer visitar a feira, quer ir no bingo, né? Você fala, por que não consegue sossegar o facho e ficar em casa, né? Experimenta tirar a internet de você, é a mesma sensação que ele tem de não deixar ir na praça, né? Ontem aqui a Vivo teve um problema, né? Desculpa, Vivo, eu estar falando o seu nome, mas é a operadora que eu utilizo. Nós ficamos perdidos aqui à tarde. Nós tivemos, inclusive, que à noite tivemos que conversar um com o outro. Nós jantamos junto, conversamos, jogamos truco, né? Porque não tinha o que fazer. Dificuldade de conversar. Pois é. Então, eu acho que o virtual, ele veio para ficar, as pessoas estão descobrindo isso, né? Pessoas até que não estavam nessa faixa de utilização de recursos tecnológicos, como o pessoal de mais idade, o pessoal com mais distância de capitais, tal, que não tinha esse hábito, né, de fazer isso diariamente, vão passar a fazê-lo com mais frequência. Eu acho que plataformas novas vão surgir e com recursos novos, né, de realidade aumentada, realidade virtual, holografia, vão ter recursos novos que vão permitir que as pessoas se aproximem mais da sensação do presencial via virtual, né? Então, acho que empresas de tecnologia vão capitalizar em cima disso, né? Ou já estão conversando sobre esse assunto, né? Até porque, vou até bater na madeira aqui, vocês não estão vendo aqui, mas eu vou bater uma madeira aqui, tá? Ninguém garante que não teremos o Covid-20, né? Então a gente precisa pensar realmente o quão mal preparados nós estávamos, né? Eu não sei quantos de vocês aí tiveram a curiosidade de ver aquela palestra em 2015 do Bill Gates, a qual ele reflete que nós estávamos até preparados para uma guerra nuclear e não estávamos preparados para um vírus, né? A gente tinha
treinamentos militares mais capacitados, tinha reservas, tinha procedimentos, protocolos estabelecidos tal para uma guerra nuclear e não estava pronto para um vírus de 1 nano centímetro, pequenininho, invisível, que consegue parar o mundo como parou. Então, eu acho que as pessoas vão refletir isso, vai ter uma tendência a usar mais o virtual no sentido de fazer questionamentos. Eu, de fato, preciso ir lá? Eu tenho que me deslocar? É realmente necessário? Então, em alguns casos, sim. Mas outros casos, ele vai dizer, não, eu vou me poupar para ir naquele lugar e vou trocar isso por uma atividade virtual. Então, eu acho que, nesse sentido, veio para ficar. A plataforma de hardware que a gente fala, né, que é aparelhos, notebooks, conexões, ela já está implementada, então isso não, é uma dificuldade que não teremos. O que vai acontecer realmente é a tecnologia fazer isso de uma forma mais intuitiva, mais fácil, talvez com comandos de voz, talvez, como eu falei, com holografia, com óculos de realidade virtual para você se interagir mais com a pessoa do lado de lá. Então isso acho que veio para ficar assim. Mas, como bons seres humanos, temos que dizer que nem tudo vai ser trocado por o bom olho no olho, o aperto de mão, a reunião, a conversa, o abraço. Isso não vai conseguir ser simplesmente substituído. Né? Ele vai se acoplar. Né? Vamos ter opções onde as pessoas vão optar por qual método de interação vai se utilizar para cada tipo de evento. Mas olha que engraçado, né? Eu presto serviço para uma empresa que quinzenalmente ele fazia reuniões com a equipe de vendas presencial. Aí ele pagava o transporte, a hospedagem durante 2 dias aqui de toda a equipe de vendas nível Brasil. E ele disse que gastava quinzenalmente por volta de R$20 mil. Olha que engraçado isso, o quanto dá para se economizar. Hoje ele faz a mesma reunião quinzenal virtualmente, ou seja, ele economiza R$40 mil por mês, que vezes 12, você sabe quanto que dá. Então, assim, só aí ele já teve uma economia assim, muito grande, coisa que ele nunca tinha pensado. E eu acho que um monte de empresa está na mesma pegada. Eu faço treinamento também, eu fazia treinamento presencial e espero voltar a fazer alguns, mas a gente já está se preparando com plataformas que você consegue dividir as equipes, que consegue fazer dinâmica com as equipes dentro de uma plataforma virtual. E as pessoas estão todas lá assistindo as aulas, como faculdade. Os professores estão se reinventando. Então, assim, o virtual veio para ficar, na minha opinião, mas eu concordo muito com você que não vai substituir plenamente o presencial, porque o ser humano precisa estar próximo, precisa de carinho, precisa de realmente atenção, né? Atenção presencial. Quero fazer uma outra pergunta. Como que você vê as PMEs nessa adaptação? A gente sabe que as PMEs são empresas que têm normalmente, na sua liderança, tem um dono, né, ou a família liderando ali, tomando conta do negócio, e que são mais difíceis de mudanças. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Eu comentei com você uma oportunidade, né? Eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral, justamente sobre a gestão e governança de médias empresas no Brasil, porque são elas que são responsáveis por quase 70% do PIB, né, do nosso país, são as pequenas e médias empresas, né? Você tem também. E as contratações também. Você tem 2 extremos, né? Você tem as grandes corporações que já são pautadas por mentalidades mais modernas, até porque seguem padrões globais de relacionamento, de mudança. Então, isso já está dentro do DNA, né? De uma Apple, de uma IBM, de uma Shell, de empresas maiores, já tem isso. Aí você tem no outro extremo um grupo que está tornando muito um crescimento, que são as startups, né, as fintechs,
que já nascem com uma pegada assim de mudança constante, né? Então eles já nasceram dentro de um ambiente totalmente de mudança, né? Então eu acho que isso também eu acho que eles vão pegar. O problema está no que nós chamamos dos dinossauros do centro, né? Que são aqueles, de novo, que a questão da palavra mudança afligem essa pessoa, né? Ela vai dizer, pô, mas estava tão bom do jeito que eu fazia, eu estou ganhando dinheiro desse jeito, por que vocês vieram com essa historinha de ter que fazer diferente e tal, né? São essas mesmo que eu quero saber. Então, esse pessoal, eu acho assim como nós, né, e incluímos todos nós, né, porque eu acho que eu não vivi a gripe espanhola, né, não tive até lá para saber, mas eu acho que todos nós, nesse momento da humanidade, estamos surpresos com o que está acontecendo com essa pandemia, né? Tanto do aspecto sanitário, né, da questão da doença em si, né, das perdas do sistema de saúde, mas surpresos com essa questão comportamental, né? Nunca a gente teve tanto que usar o dicionário, né, porque só se fala em lockdown, shutdown, home office, OMS, Covid, quer dizer, coisas que nós não sabíamos que existia há 4 meses atrás. Nós estamos hoje no noticiário normal, na conversa, né, entre as pessoas, que está acontecendo. Então, eu acho que isso vai causar um certo impacto nesse pessoal avesso a mudanças, né? Eu acho que são empresas de médio porte, elas, cada vez mais a gente sente que esse pessoal também busca consultoria, esse pessoal, existe uma geração nova de sucessores que está chegando e que vai trazer essa sensação de que precisamos estar mudando, até porque se você pega hoje muitas empresas que conseguiram converter para o digital ou mudar algum tipo de negócio estão sobrevivendo. Agora, aqueles que não tinham plano B nenhum, que estava tudo direitinho, o cara comparecer na loja, passar no balcão, tirar a mercadoria, passar no caixa, pagar em dinheiro ou em cheque, em cartão e ir embora para casa, se o método dele era somente esse, eu acho que essa empresa sentiu na carne o preço da inércia, da não mudança, da não busca por alternativas mais coerentes. Tá? Então, claro, vai existir o pessoal que, se Deus quiser, em passando tudo isso e voltando a uma certa normalidade, vai querer voltar ao que já vinha fazendo com arroz e feijão, mas outros vão querer incorporar outras metodologias de comercialização, de contratação de profissionais, de divulgação dos seus serviços, né? Então, eu acho que o choque foi muito grande, né? Como eu disse, né? A sensação de ser atingido por um asteroide é que não te dá a opção de falar assim, tá, mas eu acho que eu não vou. Não tem. Você tem que ir pro bunker e entrar lá dentro e esperar a poeira baixar, porque enquanto não tiver baixado a poeira, saiu é morte. Então, acho que mesmo esse pessoal mais encalacrado assim, do meu modelo, do meu sistema funcionando, está considerando sim outras alternativas, né? O que precisa são profissionais sérios que vão levar esse conhecimento e essas alternativas de uma forma lúdica, de uma forma transparente, de uma forma simples até, vou dizer para você. Porque muitas vezes eu que já fiz consultoria em avaliação de empresas, em valuation e tal, acaba acontecendo que esse pessoal que vem crescendo, né, que saiu do pequeno, né, que tinha uma Kombi e agora já tem 12 caminhões, já trabalha, né, faz um trabalho, ele tem receio desse tipo de modelos novos, de governança, de gestão, porque ele acha que isso é uma coisa da IBM, não é uma coisa para ele, né? Então, ele diz, cara, eu já estou aqui, né? Eu já vim navegando nesse rio por muitos anos e sobrevivi. Só que o que acontece, você sabe muito bem, quando você ganha áreas maiores, expressividade maior, cobertura mais nacional, você sai do rio e vai para o mar. É outra navegação, né? Você vai dizer, mas tudo é água. Não, é água, mas é outro tipo de água, né? Você vai ter onda, você vai ter maré, você vai ter, né, outros tipos de animais, você vai ter uma série de coisas que realmente vão dificultar, né?
Então, assim, Marcelo, para concluir, né, eu acho que vai existir em si uma resistência natural da PME, mas acho que o choque trouxe uma lição bem, assim, específica e clara, né, no bolso, na perspectiva, no nível de faturamento, e eu acho que eles vão ceder mais, vão estar mais suscetíveis a mudanças que se apresentarão. Tudo depende do interlocutor, né? Do interlocutor trazer essas mudanças de uma forma que o cara entende e abraça, né? Porque a gente viu também muitas empresas que abraça de fachada, né? O cara vira ISO 9000 ou ISO 14000 só para colocar a faixa na entrada lá da empresa, botar o logo na empresa, aí não adianta, né? Acho que tem que abraçar a mudança de uma forma estrutural dentro do seu DNA e fazer com que a sua equipe de colaboradores vivencie aquilo, né? Não seja só uma coisa que o dono conta na festa de fim de ano, de entrega dos troféus lá tal, que a empresa dele é isso ou é aquilo, enfim, best place to work, né? Não adianta, acho que tem que ser uma coisa realmente estrutural na empresa. Eu vejo assim também. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade para quem presta serviço, quem é consultor, tem uma grande oportunidade aí de ajudar muitas empresas que estão precisando de ajuda em relação a essa mudança, essa transformação que a gente já vinha trabalhando, mas que as pessoas não pensavam muito sobre isso porque pensavam que ia acontecer lá na frente. Então a gente falava muito do mundo 4.0, essa transformação digital, e as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então está cada dia mais veloz e isso exige adaptabilidade, né? Precisa se adaptar a tudo isso. Dalmi, como é a proposta, o nosso tempo é de 30 a 40 minutos, então eu vou para a última pergunta aqui para você, tá bom? Quanto que você acredita que o ensino terá importância daqui para frente? Olha, Marcelo, é outra também que, né, bastante... O ensino tradicional que a gente já conhece, que a gente estudou, que a gente presenciou, os nossos filhos também, independente do nível da escola, é um ensino tradicional que até então também não se pensava nessas mudanças tão rápidas e as necessidades diferentes, né? Tá. Eu queria fazer só um paralelo atrás desse assunto, mas eu queria incluir um assunto que é o ensino à distância, né? A questão de cursos, sim, né? De novo, muitas pessoas ficavam dentro de uma zona de conforto de dizer, por que você não faz esse curso aqui para saber mexer com esse sistema ou aprende esse idioma? Poxa, cara, não tem tempo, é difícil, minha vida é corrida, você não imagina o que faz... E se descobriu que é possível, né? Que existem plataformas muito boas, com preços acessíveis, com metodologias fáceis das pessoas assumirem. Eu, nesse período agora aqui, fiz 3 cursos, né? Coisas que eu não fazia. Quer dizer, eu entrava nesse grupo de, mas uma hora eu vou fazer, e acontece. Então, eu acho que esse é um mercado que vai crescer bastante. As pessoas perceberem que conhecimento... é possível você entrar em cursos, em atividades, em workshops virtualmente, ou cursos comprados que você usa o seu tempo correto para fazer aquilo, porque realmente floreou, né? O tempo apareceu um pouco mais, as pessoas viram que dá para fazer, né? Então, de novo, o vilão do impossível morreu. Muita gente fez, e eu estou levantando minha mãozinha aqui como testemunha que também fiz isso. Tá? Agora, em relação ao ensino, né, eu digo assim, a pandemia pode até ter demonstrado isso de forma mais clara, mas eu acho que é uma discussão que já vinha se tendo há bastante tempo do que tem que se separar do que é educação de conhecimento, tá? E de saber, né? Porque de aprendizado, né? De aprendizado. Você tem a educação de casa, né? Porque muitas vezes a sensação é que os pais terceirizam a educação dos filhos para uma professora, para um profissional da educação, quando na verdade é ele
que tem que estimular os filhos a assistir o filme, a fazer discussões sobre assuntos, cada um com a sua religião, se vai ler a Bíblia junto com o filho, se vai discutir sobre um assunto mais polêmico, mas é dele, essa é a responsabilidade do pai e a mãe fazer isso. A escola precisa dar o conhecimento, né, o acesso ao conhecimento, às informações. E nesse ponto que eu acho que a discussão acontece muito, né? Nós que sentamos lá atrás e tivemos que separar o que é homozigoto, de heterozigoto, de cúmulos nimbus, de cúmulos cirros, a gente acaba não sabendo se quanto isso é aplicável, né, na vida hoje, né? Eu estava até discutindo com meu filho mais velho aqui, quando a gente tinha aula, nosso antigo Padre Saboia de Medeiros, né, nossa escola lá na Chácara Santo Antônio, as aulas de educação moral e cívica, né? Quantas pessoas hoje saem no feriado sem saber o que é o feriado, né? Quem foi Tiradentes, como é que canta o hino à bandeira, quais são os símbolos do país. Nós somos numa época que tinha nas cédulas das notas o Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro. Então, você acaba tendo, hoje, um ensino que direciona as pessoas para um decoreba e vai dizer se você é bom ou não, conforme você coloca os xizinhos nos lugares corretos, sem fazer com que aquela pessoa adquira o conhecimento e a capacidade de pensar, de refletir, de ter a sua própria opinião, né? Então, acho que até isso está refletindo um pouco no que acontece, né? Prometi não tocar em assunto de política, mas acaba acontecendo que muitas pessoas seguem alguém sem entender o que é de fato aquilo está acontecendo. Então, acho que precisa as pessoas terem a sua opinião para, de fato, escolher o seu posicionamento baseado nos seus valores, naquilo que acredita, dos seus familiares, né? Verdade, então, acho que a escola precisa, e aí eu falo de ensino fundamental, ensino básico, ensino universitário, precisa ter um conjunto que prepare o homem, né? O homem com H maiúsculo, que é tanto o homem quanto a mulher, para que eles sejam seres humanos, sejam seres civis, né? Que entendam o seu país, e que isso acontece. De responsabilidade, né? Mesmo. Né? Eu vou contar um fato rápido aqui, que sempre é pitoresco, né? Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui fazer as matérias que eu tinha que fazer para que isso pudesse valer quando eu voltasse, né? Para o MEC dar você fez realmente o terceiro ano colegial, as matérias são iguais, né? Então, inglês, física, química e tal. E uma das aulas é uma aula de história. Eu me inscrevi e comecei a ter aula e só falava de Thomas Jefferson e Franklin e papapá. Depois de umas 4 aulas, eu perguntei para o professor, escuta, não vai rolar aí uma Mesopotâmia, não vamos ter um Roma, nada? Ele falou, não, então você entrou na sala errada. Essa aula é aula de história do resto do mundo. Entendeu? Aquilo me chocou. Porque, né, o americano, né, que foi o que fez o Trump se reeleger, votou nele baseado no América para Americans, né? Ou seja, ele é um ser nacionalista. Mas se o senhor for entender, eles têm esse civismo, né? A gente acha até um pouco ridículo o cara que hasteia a bandeira no quintal lá, mas ele é um cara que sabe da Constituição, sabe da guerra separatista, sabe dos seus heróis, sabe do que fez de errado, sabe de Pearl Harbor. Eles sabem, porque lá eles colocaram realmente muito focado que o ensino tem que ter uma presença para que o ser humano seja um cara que tenha a capacidade de decidir, entender a Constituição e tomar decisões baseadas nisso. Então eu acho que a gente precisa... Domi, eu só queria completar aí que é importante a gente acompanhar esse pensamento aí em relação ao que a gente passa no Brasil, né? Os americanos, eu não sou muito a favor de seguir os americanos em algumas coisas, em outras sim, mas não em tudo. Mas esse ponto de conhecer muito bem a história, conhecer de onde eles vieram, como que é a Constituição, a história do país, coisa que o brasileiro não conhece. A maioria dos brasileiros não sabe nem onde está pisando, não sabe nem por que eles às vezes levantam bandeira de algum partido ou de alguma ideia, né, uma ideologia. Então, eu acho que a gente
tem que se espelhar nesses exemplos de conhecer um pouco mais aprofundado o que é o Brasil e o que a gente precisa como pessoas mesmo, como sociedade, né? É isso, fala aí. E ter um ensino com produtividade, né? Ou seja, entender as diferenças entre as pessoas e não engessar todo mundo para que corra na biologia ou que faça tal ou tal matéria, né? Ou seja, existe realmente a diferenciação de áreas, né, de humanas, exatas, porque tem pessoas que têm uma afinidade maior, né? Mas eu acho que, além dessa questão histórica que eu estava mencionando, talvez uma aula de direito, né, para você saber quais são os seus direitos, como é que funciona. Eu acho que as pessoas são soltas muito despreparadas nesse mundo, né? Aí você vai separar daqueles que têm vontade de buscar e vão atrás do conhecimento, que também hoje é bastante farto e acessível, daqueles que não têm essa vontade, ou não tem um estímulo para tal, nem da família, nem do chefe, nem do vizinho, nem do irmão. Então, eu acho que precisamente no ensino, a gente colocar e de vez por todas, a gente parar. Eu estava falando do meu filho também ontem, né? A gente vive com aquele sentimento do Brasil é um gigante adormecida. Precisa acordar, gente. Precisa realmente a gente colocar a mão na massa. Também há 30, 40 anos eu ouço o ensino é o caminho, a educação é o caminho, mas vamos fazer isso de uma forma pragmática, aqui, com time, né? Então é o seguinte, tem que colher resultados daqui a 20 anos. Nós temos que montar essas pessoas a partir de agora e vai ter um resultado visível, né, para o país em 20 anos. Né? Que é uma coisa que, infelizmente, por essa metodologia de reeleição, né, de buscar sempre se olha no ano da eleição, eu tenho que fazer medidas e ações que vão refletir lá. Não importa eu construir coisas para daqui a 20 anos, porque eu não vou ser... Né, eu não sou jacarandá, né, que precisa de 100 anos para crescer. Eu quero uma atividade de couve. Né? A couve nasce mais rápido, colhe mais rápido, então é nesse sentido aí. Construir um pouquinho de cada vez. Mas eu queria só dizer aqui que tem um comentário do Samuel, que é um amigo meu, que ele comenta sobre o ensino. Ele diz que talvez seja um ensino sem pragmatismo. Talvez seja isso também um dos pontos. E contar também um case de uma conversa que eu tive com uma amiga, que é relacionado ao ensino que você percebe que existe uma tendência e você corre atrás. Você não fica simplesmente, que nem você falou mesmo do ensino à distância, né? Mas hoje o que mantém essa minha amiga empregada diante de tantas demissões é porque ela correu atrás de um aprendizado diferente, o que não era tradicional, o que não está nos currículos, né? O que não está dentro das grades de faculdades, de cursos. Porque, pensando bem, se a gente analisar as pessoas que fizeram economia, fizeram qualquer curso lá atrás, há mais de 5 anos, para que vale o curso? Diante de tanta mudança que está existindo hoje. Praticamente não vale nada. É mais um papel, porque a mudança é muito rápida. As coisas estão acontecendo, você vê os economistas batendo cabeça em relação ao que precisa ser feito, cara. É muita coisa que precisa ser feito que não está no roteiro. Não está no roteiro, não era previsto, né? E para isso a gente precisa de mais especialistas com aprendizados diferentes e que pense de forma diferente fora da caixinha. Perfeito, Dalmi, é isso mesmo. Acho que resume bastante isso aí. Dalmi, eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente está chegando ao final mesmo, que a proposta era essa. Agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu vi que entrou o Samuel, entrou o João Roberto, que é meu primo, entrou aqui também o Edu, que é nosso amigo. Agradecer todos esses, a família Pio, que tinha mais de 120 pessoas só da família. Olha, eu só chamei a família do lado do meu pai, hein? Não chamei nem o pessoal do lado da minha mãe, porque senão a live ia cair. Agradecer a todo mundo que participou e obrigado, Dalmi, por aceitar o meu convite, tá bom? A gente vai ter próximas oportunidades. Obrigado. Com certeza, quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito. Eu agradeço novamente o convite, a lembrança. Desejo sucesso aí a você. A gente está à disposição para qualquer coisa, né? Tá aí Dalmi Pio, o meu acesso no Instagram. No LinkedIn também é o mesmo.
E acho que é isso, gente. A mensagem é essa, né? Vai passar, eu acho que está mais batido do que isso, mas vamos fazer com que isso seja algo de aprendizado diferente, que a gente consiga realmente, do limão azedo, fazer uma caipirinha boa daqui a algum tempo. Não sabemos quando, mas vamos respeitar o que está sendo pregado para a gente poder, se Deus quiser, todos aqui saírem com saúde, saírem ilesos no final disso. É isso aí. Obrigado, Vitor Pio, também, que está aqui conosco desde o início. Tchau, até a próxima para todo mundo. Tchau.